Boa noite, Laurim, tudo bem? Boa noite, Célia. Finalmente vai dar certo essa live, gente. Semana passada foi o caos, mas estamos de volta. Eu tô bem também. Ai, nem fale de frio. Não tem nem roupa para um evento desse. Ai, falta coragem de. Eu até comprei tecido, mas eu acredito que as roupas vão sair só depois que acabar o frio. Mas tá bom. Comprei uma lãzinha pra fazer um casacão chiquérrimo pra mim. Acredito que eu não vou conseguir fazer ele a tempo de pegar o frio, mas quem sabe um dia que eu viajo para um lugar frio eu vou ter oportunidade de usar, porque em Rio Preto eu acho que não vai ser. Deixa eu só ver aqui. O áudio tá bom, gente? Que aqui pra mim deu uma travadinha. Ó, hoje nós vamos fazer o que deveríamos ter feito semana passada. Ó, eu vou mostrar pra vocês. Ó, a gente vai fazer essa manga morcego aqui, ó. Então, vai ser essa manga morcego. Aí, depois a gente vai fazer o camisão. E é engraçado porque aqui ele vai fazer. Ele pede pra fazer a manga doma, então ele não ensina a manga aqui. Depois a gente vai fazer essa camisa que tem essa pala com nervuras. E vamos ver. E a parca. Aí essa parca incrível pra fazer agora que tá frio, hein? Fica um luxo. E aí acabou a parte de blusas. E aí a gente vai entrar na parte de saias. Mas eu acredito que a gente não vai conseguir começar saias hoje. A gente vai terminar a parte toda das blusas e aí a gente vai para saias. Então, gente, eu vou colocar o celular no tripé. Ó, nós temos um ilustre visitante. Deixa eu tirar o meu ajudante da cabecinha preta daqui, né, Obim? Aqui. Hoje eu tava pensando. Eu tive assim uns 5 minutos de esperteza. Aí aqui. Aí aqui. Vocês aguentam isso, gente? Não. Ele vai ficar esfregando a cabeça em tudo. Ô, meu filho, vamos sair daí? Vamos? Ai, fofinho, vai no chão. Meu lindo fofinho. Eles são tudo intrometidos, né? Então, aquele ali é o Oberyn, gente. Oberyn Martel. Eu tive a ideia de fazer na miniatura. Por quê? Porque nas últimas aulas eu fiquei sofrendo com a posição da câmera para filmar tudo que precisava. E eu descobri que eu tenho as miniaturas e eu não precisava ter sofrido várias aulas. Mas assim, a gente vai aprendendo, né, gente? Afinal de contas, é a minha primeira vez fazendo lives, né? Então, vou ficando boa nisso. Ó, vamos lá. Então, para quem tem o livro, está na página 149. Então, aqui ele fala assim: desenhar as costas e a frente, transferindo 1/4 da pence da cintura para a cava, afastando 2 centímetros nos ombros. Então, eu vou colocar primeiro as costas. Vou copiar aqui as costas.
E agora eu vou fazer a frente. A frente, ele fala para transferir a pence, parte da pence, para a cava. Então, eu vou desenhar total aqui. Oxi. Então, eu vou pegar aqui a régua, eu vou medir quanto que eu tenho de pence. Se eu tivesse fazendo no tamanho real, eu teria mais ou menos uns 8,4 aqui de espaço de pence. Como eu tô fazendo em miniatura, a miniatura tá em escala de 50%. Então, por exemplo, todas as medidas que eu tenho, por exemplo, aqui eu tenho 4 e uns quebradinhos. No tamanho real vai ser o dobro do tamanho. Se o centro da frente tem, vamos ver quanto que tem, 19, o tamanho real vai ter sempre o dobro, tá? Então, tá tudo pela metade. Aqui, se eu tenho 4, eu vou transferir 1/4 pra cava. Eu vou transferir 1 centímetro aqui pra cava. Então, como que eu faço isso? Relembrando, a gente já fez isso nas outras aulas. Eu vou cortar. Opa, vira pra cá, vira pra lá, facilitar aqui. Tem que cortar tudo aqui. Então, aqui eu vou colar 1 centímetro. E vou abrir esse tanto na cava. Deixa eu só pegar a cola e a fita que eu esqueci. Então, aqui, ó, colei 1 centímetro da pence. E abri aqui um tantinho na cava. Já vou colar papel por baixo, só para facilitar a minha vida aqui. Desse jeito aqui. Pronto. Então, tá feita a transferência de pence. Agora, o que que eu vou fazer? Vou continuar. Obviamente eu fiz uma arte aqui, né? Eu esqueci de separar o ombro. Então, eu vou aproveitar que ele já tá remendado e vou separar o ombro 2 centímetros. A pessoa tá meio dormindo ainda. É que eu acabei de jantar, gente. Todo o sangue do meu corpo tá na barriga. Então, vamos lá. Aqui eu tinha esquecido, né, que ele fala pra separar o ombro na hora que eu fizer a cópia, 2 centímetros. Como eu tô trabalhando em escala, eu vou separar apenas 1 centímetro aqui, ó. E eu colo. Aí eu fui tomar um caldo agora à noite, gente, tava sensacional. Que é a oportunidade do ano que a gente tem de usar jaqueta de couro, coturno, bota e tomar caldo. Essa única semana de frio que faz em Rio Preto. Ó, então, corrigi aqui. Tava bom o caldinho. Ó, então, aqui é o ombro da frente, aqui é o ombro das costas. Separei 1 centímetro porque tá em escala. Se fosse no tamanho real, seriam 2 centímetros aqui. Então, agora a gente vai conseguir construir a manga mesmo. Ligar AB em linha reta. AB nada mais é do que essa linha da cintura, ó. A, B aqui. Eu vou ligar em linha reta, ó.
ficou assim. Aí, a partir daqui, eu vou medir quanto tem essa linha que eu criei. A minha aqui tem 39,5. Não, 38,5, perdão. Então, eu vou fazer dividido por 2. (38,5) dividido por 2. 19,25. 19,25 é aqui. Aqui vai ser o ponto C. Com o auxílio do esquadro, traçar CD, comprimento desejado da manga. Aí é gosto, né, gente? O comprimento da manga é gosto pessoal. Eu vou colocar a régua aqui. Vou colocar uns 20 centímetros aqui, ó. Que aí seriam 40 centímetros no comprimento real. Então, ela não vai ficar uma manga longa, ela vai ficar, tipo, sei lá, uns 7/8 aí, no meio do braço. No meio do antebraço, na verdade. Com o esquadro, traçar E e F. Então, aqui é C e D. Eu vou esquadrar novamente. Então, esquadro para desenhar o punho. O punho, aí também é gosto. Só que, na verdade, eu vou usar... Deixa eu pensar aqui. Se fosse o punho justo, ele seria uns 22 centímetros, mais ou menos. Vou colocar uns 24, porque aí ela vai ficar no meio do braço. Então, se eu fizesse no tamanho real, ele seria 24 centímetros. Como eu tô fazendo em escala, eu vou colocar 12. Então, você vai colocar metade da medida do punho para cada lado dessa manga morcego. 12 vai ser 6 para cima e 6 para baixo. Então, eu delimitei aqui a largura do meu punho. Isso daí, gente, é gosto. Você pode fazer ela mais justinha, você pode fazer ela mais larguinha, não tem problema. Com a régua traçar CM e CN. Então, aqui, ele vai chamar a pontinha do ombro da frente de N de navio e a pontinha aqui do ombro das costas de M de Maria. Então, eu vou ligar o M e o N ao C aqui. Então, vai ser N e C e M e C também, ó. I, K e JL. Ele pede para deslocar a cava em direção à cintura. Então, eu tenho na frente é o J, nas costas é o ponto K. Não, perdão, é o I, perdão. Então, é J, I, J. I nas costas, J na frente. Em direção à cintura, eu vou descer 2,5. Como eu tô em escala, eu vou usar 1,25. E aqui é o K nas costas. E na frente, JL. Também 1,25. Então, aqui é o L. Unir K e E, L e F. Então, L e F, que é o punho. E do outro lado é E ao K. Por enquanto ficou assim. K e K, JL, beleza. Unir o X. X é metade de AK. Então, eu vou medir do A, que é a cintura das costas, ao K, e vou achar a metade. Tá? Aqui tá dando
9,5, porque tá em escala. Lembrando sempre que todas essas medidas são divididas, do que seria o tamanho real, tá dividido por 2. Metade dessa distância é 4,75, que vai ser aqui. Então, aqui é o ponto X. Eu vou achar também um ponto equivalente na frente, que é metade entre o B e o L, que vai dar a mesma medida, 4,75. E aqui vai ser o ponto Y. Então, agora, unir com a régua curva harmoniosamente os pontos X e Y à manga. Então, eu vou ligar aqui no desenho do livro, ó, vocês vão reparar que ele tá ligando o Y um pouquinho para baixo dessa linha que passa pelo A e pelo B. Então, eu vou seguir mais ou menos essa ideia também aqui, ó. Vou ligar o X até um pouquinho para baixo dessa linha que eu tenho aqui. Deixa eu achar uma posição da curva aqui. Eu acho que é assim, ó, vai ficar bonitinho. Quando ele fala harmoniosa, é que ela encaixe certinho na reta que eu tenho aqui da minha manga e que eu também encaixe certinho nesse meu desenho que eu tenho aqui de lateral, entendeu? E eu vou fazer a mesma curva lá na frente. Então, eu posso até vir aqui, ó, marcar os pontos e transferir. Aí, eu espelhei a régua, né, pra fazer esse desenho. E tá feito aqui. Ainda não terminou. Unir com a régua curva, traçar uma linha reta de M até a curva da cava das costas e N até a curva da cava da frente. Então, tá, vou achar aqui no desenho uma linha reta de M, que tá aqui, até a curva da cava das costas, que é aqui. E ele não me fala exatamente o ponto, tá, gente? Mas assim, visualmente é mais ou menos a metade dessa distância aqui. Como eu não gosto de fazer assim as coisas muito a zoiômetro, eu vou medir essa curva que eu tenho aqui. Tá dando 7, 3,5 a metade. Então, eu vou ligar o M à metade da minha curvinha aqui de cava das costas. Então, ó, M. Lembrando, gente, que isso é a forma que esse livro trabalha essa manga morcego. Eu faço de uma forma mais rudimentar. E depois eu explico pra vocês a forma que eu faço essa manga morcego. Eu acho mais simples, tá? E assim, né? Esse aqui é eu tô estudando esse livro, testando as modelagens dele, vendo o que funciona e o que não funciona. Tem coisas que discordo respeitosamente. Ó, então, aqui eu liguei do meio da cava das costas até o M e da metade da cava da frente no N. Então, ficou dessa forma aqui. Recortar as linhas M e N sem separá-las e abrir 3 centímetros. Agora, tô tentando entender aonde que ele quer. Tá, eu entendi que ele vai recortar essa linha aqui, ó, pelo desenho. Então, é isso que eu vou fazer. Olá, Célia, boa noite. Bem-vinda de volta. Ó, então aqui aparentemente ele separa essa manga total aqui, ó.
que eu vou precisar colar, né? Bom, isso aqui pertence aqui. Esse molde já tá mais Frankenstein remendado do que o normal. Mas é o meu jeitinho. Então, vamos lá. Aqui tá colado. Ele fala pra separar aqui, afastando 3 centímetros. Eu vou até tirar essa sobra de papel que tá aqui por baixo, pra ficar mais fácil de vocês enxergarem. Vamos ver, ó. Então, aqui eu tenho um pedaço da minha manga, tá vendo, ó? Ela ficou... Eu cortei no ombro. Aqueles 2 centímetros que eu separei aqui, eu ignorei completamente, tá? Eu cortei em cima da linha do ombro normal. Então, eu separei aqui ombro, vim pelo M, desci até lá no D, que é a barra, tá? E ele pede pra cortar essa linha do M, que vai até a metade da minha cava, e separar 3 centímetros. Então, é isso que eu tô fazendo aqui agora. Vou colocar um papel por baixo. Ó, então, ficou assim. Daqui a aqui, eu vou separar 3 centímetros. Então, como eu tô em escala, vou separar somente 1,5 aqui. Então, vai ficar assim, ó. Tá aqui, é aqui que eu vou encostar. Pronto, ó. Então, eu tava aqui, eu vim pra cá. E dá-lhe mais fita crepe. Traçar a curva da manga das costas como na figura. Sobrepor os moldes, tocando os pontos A e B, para copiar a mesma curvatura da manga das costas. Ah, agora eu entendi o que ele tá fazendo aqui, ó. Então, eu tenho punho e isso aqui. Gente, eu vou falar pra vocês o jeito que eu traçaria essa manga morcego aqui, tá? E assim, vocês vão achar assim, ridiculamente mais fácil, tá? Ó. Vou pegar até o papel aqui, antes de terminar, eu já vou mostrar o que eu faria. Por quê? Porque eu fico meio um pouco indignada quando a pessoa dá muita volta para chegar no mesmo lugar. Eu copiaria o molde, seja da frente, seja das costas, tanto faz, ó. Tá, desci aqui. E assim, gente, também não vou falar assim, ah, isso aqui é o mais certo do mundo, é o jeito que eu faço, tá? Tem outras formas? Tem outras formas. E se tratando de modelagem, gente, tem assim... uma centena de formas de fazer a mesma coisa. E a que funciona melhor para você é a que você tem que usar. Então, eu faria o seguinte. Eu subiria um pouquinho aqui o ombro, ó. 1,5 centímetro, né? Se fosse no tamanho real, subiria até 1. Estendo esse ombro até o comprimento da manga que eu quero. Então, do ombro até o punho que eu quero. Pensando aqui, eu vou pegar uns 25 centímetros, ó. Então, você viu, Célia? Eu achei meio complexo. E eu também, particularmente, não gostei muito do desenho desse morcego. Mas, né, segue o baile. Ó, eu vou colocar aqui, vou esquadrar o tanto que eu quero do punho. Então, na outra eu usei... Opa, temos uma intrusa. Saiu. Eu vou colocar 6 centímetros, que é a mesma coisa que eu coloquei na minha. E o que eu faria? Isso aqui, ó.
isso. Isso pra mim é um morcego. Aqui, o que ela fez nesse desenho de morcego? Ele fez uma barriga pra baixo, assim, ó. Que pode ser também, tá? Não me afeta esse desenho aqui. Mas eu entendo que isso aqui seria uma forma de fazer uma manga morcego muito mais rápida, muito mais simples, do que ter que... Ai, copia a frente, copia as costas. Então, eu fiquei com o molde... Olha isso aqui, gente, todo remendado, ó. E aqui, qual que é a finalização desse molde aqui? Depois de fazer tudo isso, separa dois, não sei o que, das quantas, ela fala, desenhe a curva como a curva da manga como na figura. Então, seria mais ou menos esse desenho que eu fiz em rosa aqui, ó. Venho aqui, desço, ó, faço uma barriguinha. É um negócio mais ou menos assim, ó. É que aqui tá tão remendado que não tem nem muito espaço pra desenhar, mas finge que é isso aqui, ó. Ah, gente, na boa, isso aqui dá na mesma, ó. A única coisa que aconteceu foi que a minha manga ficou mais curta nessa opção aqui, ó. Se eu colocasse ombro com ombro, ó, a minha manga teria que vir aqui, ó. Mas assim, o formato do desenho aqui, a forma de montar, gente, dá na mesma, entendeu? Então assim, é como eu disse, tem coisas nesse livro que eu acho muito legais. Tem coisas que quando eu comecei a estudar modelagem, eu achava ok. Mas, o que acontece? Com a prática, você vai vendo diversos livros, diversos tipos de explicação, diversas formas de se fazer a mesma coisa. No teu cérebro, você vai criando atalhos. E essa a vantagem de se estudar. Criar atalhos. A gente tem que facilitar a nossa vida, a gente tem que agilizar o nosso trabalho. Então, assim, na prática, gente, é uma manga morcego, sabe? Não é um blazer de alfaiataria que tem que vestir igual uma luva. Isso aqui vai ficar sobrando embaixo do braço mesmo. Então, qual que é a diferença de estar sobrando desse jeito e estar sobrando desse jeito, sabe? Então, eu desisti. Eu acho o meu jeito mais fácil. E aqui, pra fazer a frente, eu faria exatamente a mesma coisa. Copiaria aqui o molde da frente, ó. Copiei o molde da frente. Aqui, o que eu posso fazer simplesmente? A diferença entre frente e costas né, Célia? Célia Regina, tem duas Célias agora. Tem a Célia Regina e tem a outra Célia. Aqui, o que eu faria? Agora, para facilitar mais ainda a minha vida, eu iria vir aqui, ó. Eu pego esse molde, que é o meu molde das costas, faria uma cópia exatamente igual a ele e mudaria só o decote. Por quê? Porque o que acontece? Essa folga de pence que eu tenho aqui, ela não vai me servir pra nada nesse momento, porque eu já tenho uma folga gigantesca aqui. Então, tipo, tanto faz a minha lateral tá inclinada como ela não tá. Eu posso simplesmente jogar o mesmo molde das costas e mexer no decote. Então, é uma coisa assim, às vezes alguém pode falar, ai, nossa, isso aqui tá, você fez uma coisa bem porcona. Mas não é, gente, eu tô pensando o seguinte, eu tenho muito cuidado com os detalhes quando são coisas que são muito ajustadas ao corpo, que são coisas que tem que vestir muito certinho, tipo um blazer, um vestido de festa, um molde de um corset, essas coisas que centímetros, milímetros importam, porque tem que estar muito ajustado, o seio tem que estar no lugar, porque se ficar meio centímetro fora, ele não vai vestir bem no peito. Eu tenho que tomar cuidado com as pences, ajustar todas elas. Tudo isso faz muita diferença quando eu tô fazendo um modelo que pede por detalhamento. Uma manga morcego é uma blusa com folga, é uma folga grande. Essa região aqui vai ficar tecido empapuçado. É uma folga grande que eu tenho aqui na região de cava. Então, se eu pegar simplesmente o mesmo molde das costas pra frente e mudar o decote, na prática, gente, vai caber o peito aqui normal, vai caber o braço aqui. Olha, assim, geralmente eu vejo essas mangas morcego em tecidos fluidos ou em tecidos de malha. Então, pensa, uma sedinha, um cetim,
um chiffon. Olhando aqui assim, agora eu só consigo imaginar aqueles modelos mais... Tipo aquelas capas de roupa de festa, assim, com uma manga assim, transparente, esvoaçante. Mas existem um monte de possibilidades de trabalhar essa manga morcego. O mais comum que eu vejo isso aqui é trabalhar essa manga morcego numa base de malha, né? Você faz numa viscolar, que ela fica bem bonita, assim, tipo, com esse volume todo fofinho no braço. A viscose também daria certo. Daria. Boa noite, Dineia. Então, é isso, gente. Essa manga morcego, resolvemos por aqui, correto? Então, ignora todo esse passo a passo maluco aqui. Isso aqui funciona muito bem. Isso aqui... Aí, você tem a possibilidade também, gente, de fazer... Ao invés de fazer esse punho justinho, você pode abrir mais essa... Fazer ele mais assim, ó. Dá certo também. Aí ele fica assim, é quase como se fosse um kimono, né? Isso aqui dessa forma, ó. Ele ligando assim, aí você desce ele em curva para baixo da cintura. É praticamente um monte de um kimono. Ele não tem cava, né? Ele tem uma manga grandona assim. Isso aqui é um kimono. Se você, obviamente, fizer ele mais comprido, porque o kimono geralmente vem abaixo da cintura. Sei lá, fazer um kimono cropped, seria isso aqui. Então... Vamos para o próximo. Camisão. Então, o camisão, ele vai ensinar... É mais uma situação de que ele fala para eu fazer uma transferência de pence na cava, que no final das contas também não vai servir para muita coisa. Então, eu vou seguir aqui o que ele está falando no livro, mas eu vou mostrar o que eu vou mudar já logo de cara. Então, costas... Deixa eu dar um espaço aqui embaixo, né? Porque eu vou precisar. Então, eu vou traçar uma linha de referência vertical. Vou colocar minha base das costas. Vou copiar toda ela. Opa! Mostro sim. Ó. É uma camisa grandona, tá? Basicamente pegou a base, cresceu o ombro, cresceu o lateral, aumentou tudo. Então, assim, tá bem tranquilo, ó. Aqui é onde ele pede para transferir parte da pence da cintura pra cava. Mas vai fazer diferença? Nenhuma, gente, porque a peça não vai nem chegar perto. Olha aqui, olha quem que tá aqui. Meu, dá licença aí. Gente, meus gatos hoje estão atacados. Eles estão surtados. Então, aqui eu vou copiar as costas, vou dar a folga que ele pede aqui, crescer o comprimento, vou copiar o da frente, mas eu não vou transferir pence nenhuma. Por quê? Porque não vai fazer a menor diferença, tá? Segue o baile. Então, vamos lá. Então, temos aqui costas A, B. Então, ela vai fazer um quadril mais 10 centímetros de folga dividido por 4. Então, essa é a largura do meu retângulo, tá? Vou pegar aqui... Vou esquadrar aqui pela linha de cava, ó, e vou aplicar essa medida. Então, quadril quadril mais 10 centímetros dividido por 4. Então, eu vou olhar na tabela de medidas que tamanho que é o meu quadril do tamanho 40, que eu esqueci. 96 centímetros. Então, eu vou pegar 96,
mais 10 centímetros, 106, dividido por 4, 26,5. Só que isso, gente, é no tamanho real. Estou fazendo escala. Então, o tamanho real seria 26,5. Eu vou trabalhar com a medida de 26,5 dividido por 2, 13,25. Então, vou marcar aqui 13,25. Ó, essa é a posição. AC, 80 centímetros. Então, deixa eu só ver uma coisa aqui, porque eu acho que eu comecei a desenhar pelo lado errado. Pera lá. Ó, eu sei que eu tenho 13,25 daqui e eu vou ter 13,25 do outro lado. Então, eu vou traçar 13,25 daqui também e vou posicionar a frente. Dessa forma aqui, ó. Linha de cava com linha de cava, tá? E essa linha aqui eu vou esquadrar também, que vai ser a minha linha do centro da frente. Então, ficou assim. Linha de centro das costas, linha de centro da frente, 13,25 de um lado, 13,25 do outro. Posicionei aqui, ó. E traço. Oxi. Pronto. Tenho frente e costas. A altura AD 10. Então, aqui, ó, o ponto do decote da frente, ele vai chamar de D de dado. E do D até o A tem 10 centímetros. Então, eu vou marcar aqui. E vou esquadrar. Então, basicamente, o que vai acontecer, ó? Essa linha do A, aqui eu tenho 10, né? Isso aqui, gente, no tamanho real. Aqui eu tô em escala, eu coloquei só a metade. Esquadrei. Esquadrei. Então, coincidiu. A minha linha do encontro do ombro com o decote coincidiu exatamente nessa linha do AB aqui. Aqui é ponto A também. A. E aqui do meio vai ser o B. Então, vou esquadrar. Em resumo, tenho um retângulo de 13,25 e o comprimento dele vai ser 40 centímetros, que é o que ele pede no livro. Então, do A para baixo, 40 centímetros. Seria 80, mas como eu estou em escala, aqui deu 40. Oh, mas é um tal de gato passar hoje que tá de brincadeira. Então, recapitulando. Comecei copiando as costas. No livro, ele pede para começar copiando a frente, mas não vai me interferir. Copiei as costas aqui, pela linha de cava, desenhei, estendi, marquei a largura do retângulo, que é os 13,25. Do lado da frente, é a mesma coisa, também vai ter 13,25. Prolonguei a linha, desenhei a base da frente, coincidindo cava com cava. Desenhei aqui a frente. No livro, ele fala que a minha linha de decote é o ponto D, e ele tem uma distância de 10 centímetros entre o D e o A. Então, eu sei que do D para cima eu tenho que achar o ponto A e vou esquadrar ele até encontrar com a linha de centro das costas. Foi isso que eu fiz até agora. Aí, vamos continuar. Vou colocar a letrinha em todo mundo. Então, aqui, essa linha é o B, A, B, A. Linha de cava, eu tenho aqui o E. Nas costas,
nas costas é o E, na frente é o F. A linha de encontro EF com o B é N. Tem o ponto D aqui. Traçar a base das costas, nivelando pelas cavas, beleza. GH e IJ. Mas tá de sacanagem. Você tá de sacanagem, gato? Dá uma licencinha aí. Gente, eu tava prendendo meus gatos na sala do lado e eles estavam todos surtados. E eles quase se mataram na hora do almoço. Por isso que eu deixei eles livres, assim, pra eles não se matarem. Só que agora eles ficam andando aqui em cima. Ossos do ofício. Então, aqui, o ponto do decote das costas é o G e o da frente é o I. Ele pede para eu aumentar o buraco do meu pescoço. Por quê? Porque como é uma camisa oversized, ou seja, uma camisa grande, com visual largo, né? Pra quem não sabe o que é oversized, é isso, é uma peça maior do que você precisaria usar. Então, ao invés de eu usar uma camisa no M, eu uso uma camisa G e GG, ou GG, que ela vai ficar com visual mais despojado. E é isso que eu tô criando, esse camisão é uma camisa oversized. Do G pro H, ele pede para eu deslocar o meu decote meio centímetro e aqui também. Então, eu tô abrindo o meu buraco do pescoço, meio centímetro. Aqui eu deveria marcar em escala, mas como meio centímetro já é pequeno, eu vou marcar meio mesmo, ao invés de marcar 0,25. Então, eu vou ter G, aqui, H, e na frente, IJ. HL e JM, igual ao ombro, que é igual a 17 centímetros. Então, aqui, ó, do meu ponto H... Do meu ponto H aqui, gente, eu vou traçar o ombro. Eu vou até mudar a cor para vocês entenderem o que é que eu vou fazer agora. Aqui, achei. Então, aqui agora, ó, é o meu pescoço e eu vou marcar o ombro, estendendo ele... E ele vai ter 17 centímetros. Isso, se ele fosse o tamanho real, dividido por 2, ele vai ter 8,5. Então, essa é a medida do meu ombro que eu vou ter aqui, 8,5. Tanto na frente, quanto nas costas. Então, aqui, ó, 8,5. Então, nas costas vai ser o ponto L, na frente vai ser o ponto N. NO, descer as cavas 5 centímetros. Então, ó, a minha linha de cava aqui é o ponto N, eu vou descer 5. Então, aqui eu vou descer em escala, 2,5 só, ponto O. E vou desenhar a minha cava novamente. Vou pegar minha curva. É que a linha curva dessa curva aqui vai ficar estranho pro tamanhinho. Deixa eu pensar aqui. Eu vou desenhar assim, ó. Pontilhei, depois eu acho uma curva de régua que fique bonitinho. Aqui. Ficou isso. Então, eu vou agora ligar os pontos para desenhar essa cava nova. Vou achar uma curvinha menorzinha aqui, ó. Vai ficar bonitinha. O importante, gente, é aqui embaixo do braço, ele não ficar fazendo tipo um V, sabe? Ele terminar mais redondinho. Porque ela fica mais bonitinha quando termina mais redondinho. Então, aqui, vou procurar uma curvinha nessa curva francesa aqui.
Nossa, que difícil, porque é bem pequenininha. Aqui, achei, ó. E vocês estão sentindo o drama, né? Sai. Até errei minha curva. Esses gatos estão tudo me tirando atenção hoje. Vou desenhar aqui um pouquinho mais curvinho. Pronto, ó. Então, considerem essa linha aqui, ó, de dentro. Pronto, gente. Temos uma cava nova aqui. Agora, DIP, decote da frente, ele pede para descer 1 centímetro. Então, aqui, desci ponto P. P e Q, transpasse 2 centímetros. Então, eu vou fazer o transpasse aqui com apenas 1, porque tá em escala. Lembrando que a minha barra agora é aqui embaixo, ó. Eu vou ter 40 centímetros de comprimento dessa camisa, ó. Então, temos aqui linha de lateral, ó. Mas é um sacana, né, gato? Vai. Então, ficou B, lá na barra vai ser o R. Mas hoje tá complicado, olha, vou falar pra vocês, tá fácil não. Vai, dá uma licencinha aí, vai. Olha, não vou falar nada não. É que eles são muito bonitinhos, não dá nem pra brigar. Então, aqui vou traçar o transpasse, que era 2, eu vou fazer com 1 só. Assim, se eu tivesse fazendo nas medidas que eu escolhi esse camisão, eu faria esse transpasse com uns 2,5, gente. Por quê? Porque é um camisão oversized, eu faria com uns big botãozão, então automaticamente teria que aumentar o transpasse. Mas, né, deixa quieto. Então, ficou com 2 centímetros de transpasse no tamanho real, eu fiz em escala aqui apenas 1. RS a barra aqui embaixo é o R, o S vai ser um ponto pra cima de 7 centímetros, então eu vou marcar aqui 3,5, ó. Esse é o ponto S. Pra que serve esse ponto? Pra fazer um arredondadinho assim na barra, ó. E fazer a manga dolman conforme a página 142, usando as cavas do camisão, excluindo o item 2, tá? Então, vamos lá na página 142. Tá, ele fala pra separar a camisa aqui, colocar ombro com ombro e desenhar a manga a partir das cavas. Dessa forma aqui, ó. Vou fazer. Mas antes eu vou fazer bolso, colarinho e gola. Depois eu volto nessa manga. Então, vamos lá. Bolso, ele pede pra fazer o bolso com 12 por 15. E... tá, então vamos lá. O bolso,
ele vai ser desse jeito aqui, ó. Eu vou começar fazendo duas linhas, formando 90 graus dessa forma aqui. Aqui vai ser o ponto A. De A a B, ele fala 12 centímetros. Então, eu vou fazer com 6 aqui, ó. Ponto B. O ponto C é a metade, então aqui é 3. Do C para baixo, em esquadro, ele fala para descer 15. Então, eu vou colocar 7,5. Do B para baixo, ele fala para colocar 12. E do A para baixo, também colocar 12. Que vai ser o ponto E. E aí, a gente vai ligar assim, ó. Fazendo um biquinho. Assim. Aqui eu posso chamar de ponto F. Ele não dá nome para isso, mas ficou A, B, C, D, E. Eu vou chamar de F. Esse é o tamanho do bolso. Aí, eu colocaria 2 de costura, pelo menos aqui na boca do bolso. E 1 a 1,5 ao redor dele. Aí, é muito importante a gente fazer a marcação da posição desse bolso aqui na camisa. Ele não me ensina isso aqui no livro, mas, gente, é extremamente importante. Por quê? Porque senão a costureira que vai fazer, se você não for você mesmo montar, ou mesmo se você mesmo for montar, você vai pegar esse tecido tudo cortado e falar assim, e agora? Aonde que eu vou colocar esse bolso? E aí você vai colocar, e às vezes você vai colocar num lugar que não vai ficar legal. Então, o que eu costumo fazer aqui, ó? Eu tenho a linha de cava. Eu sempre vou começar esse bolso acima da linha de cava. Geralmente, o que eu faço? Eu vou me basear pela minha cava original aqui, que é certa, e de 1/3 a metade dela. Aí vai depender do visual desse camisão também. Por quê? Porque se for um camisão mais despojado, você consegue fazer esse bolso maiorzão, mais baixo, né? Eu acho que ele fica bonitinho assim, sei lá, em cima do seio, assim. Então, eu vou desenhar ele centralizado, 1,5 a 2. Vou colocar 2 centímetros, então seria 4, né? 4 centímetros acima da linha de cava, meço, centralizo ele aqui, metade para cada lado. Então, aqui ele tá com 6, vai ser 3 para um lado e 3 para o outro. Ó. Aqui no meio, eu vou fazer 7, então 7 é 3,5. Não, mentira, que 7, gente. 7,5, 7,5 é 15, olha que louco. Aqui, ele vai ficar com 12 também, então é 6. Aqui é 6. E eu vou ligar aqui assim. E aqui, dá pra você já ter uma ideia se a posição dele tá legal, gente, ó. Olhando a posição minha de cabo, o tamanho meu do ombro, eu acho que ele tá numa posição super legalzinha, ó. Antes de eu costurar, o que eu vou fazer? Eu posso colocar um papel carbono, carretilhar toda a volta, ou simplesmente faço furo nos pontinhos aqui nas quinas e marco com um lapisinho, um giz, qualquer coisa para marcar. Que aí eu não preciso ter a marcação total do bolso, só tenho as pontinhas. Outra coisa legal também, gente, é quando vocês estão trabalhando e vocês precisam fazer produção. Porque quando você está fazendo uma piloto, você pode dobrar 1 centímetro, passa no ferro, dobra outro, vai dobrando e vai passando. Se você tem uma produção de bolso para fazer, é muito mais simples se você tiver um gabarito do tamanho do bolso pronto, sem as medidas de costura, num papel mais grosso. Por quê? Porque aí você vem com o seu tecido, põe o papel grosso, dobra, dobra, dobra e pete o ferro em cima. E aí ele vai vincar com as dobras de costura certas já. Lógico, na hora que você vai passar, você tem que centralizar esse gabarito
no meio do teu tecido, aí você dobra, 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 dobra e vai vincando com o ferro. Facilita bem a vida, tá, gente? Às vezes em fábricas, elas pedem, inclusive a modelista fala, solta o gabarito pra gente colar no papelzinho durinho e fazer a passadoria que fica mais fácil. Então, nós temos aqui o bolso, tá? O bolso, gente, ele pode ser dos dois lados da camisa, ele pode ser de um lado só, aí é gosto, tá? Aqui ele fala para fazer a altura do bolso a 21 centímetros do ombro. Então, vamos ver. Se fosse 21, seria 11, né? Ó, o meu ficou um pouquinho mais alto. Mas eu acho que 21 centímetros do ombro seria 21, seria 11, né? Ele ia ficar muito para baixo, eu acho. Mas também, gente, isso daí, a posição do bolso, é gosto, tá? Não tem nada que me obrigue a colocar o bolso numa posição X. Agora vamos pro colarinho. Para fazer o colarinho, ele fala para pegar a soma dos decotes. Então, decote frente mais decote costas. E eu vou fazer metade do colarinho, então eu vou pegar metade das costas, que é o que tem aqui, e metade da frente. Lembrando que as costas e a frente, eu esqueci de retraçar o decote novo. Então, aqui, ó, nas costas, a única coisa que eu fiz foi entrar meio centímetro aqui, ó. Então, eu vou traçar assim, ó. E o da frente, eu vou ligar o meio que eu entrei com o um que eu desci. Opa, ficou meio feio, que vou arredondar um pouquinho mais. Não. Então, vou tirar as duas medidas. Aqui eu tenho 6 centímetros na frente. Deixa eu anotar, não esqueço. 6. E nas costas eu tenho 4,5. Vamos para o colarinho. Então, soma dos decotes, 4,5 mais 6, 10,5. 10,5 dá aqui. Eu já vou marcar o que é frente, o que é costas. Então, 4,5 é costas, 6 é frente. Largura, 3 centímetros. Vou fazer em escala. Ai, que pequenininho que vai ficar. 1,5. E 1,5 aqui também. Aqui. Ficou A, B, C, D. Aqui, o que seria a linha do meu ombro vai ser o ponto G. Então, G e C é costas, G e D é frente, igual eu anotei aqui em cima. B, F e D é o transpasse que eu coloquei na camisa. Então, se eu coloquei 2 na camisa de transpasse, que seria 2 tamanho real, aqui é 1, né, em escala, eu vou acrescentar essa mesma medida aqui. Só que, o que eu vou fazer? Eu fiz só embaixo e aqui em cima eu nem preciso desenhar, porque eu já sei que ele vai ser arredondado, ó. Então, eu já desenho ele arredondado do B ao D. Isso aqui é o meu transpasse. Não preciso, eu poderia marcar aqui em cima o ponto F com 1,5 também, mas essa curva não vai nem passar por ele, então, tanto faz. Posso pular esse ponto. CH... Então, aqui do C, ele sobe meio centímetro. E aqui na ponta da gola, ele também sobe meio centímetro. Eu não
não acho muito legal, não. Particularmente, não gosto. Ó, ele faria isso aqui, ó. Ele iria subir um pouquinho aqui, ó. E subir um pouquinho aqui. Eu acho esquisito. Eu vou mostrar pra vocês, gente, uma outra forma que eu costumo fazer esse colarinho, tá? Vou até fazer no tamanho real pra vocês entenderem a forma que eu costumo fazer o colarinho, tá? Se eu estivesse fazendo tamanho real, seria frente 12 e costas 9. Então, seria 9 centímetros aqui, ó. E aqui 12. Tá pensando na gola tamanho de gente, não do tamanho da mini Brigitte, ó. Aqui eu marcaria 3 centímetros, que é a largura. Geralmente é isso, gente. 2,5, 3, que é o tamanho desse colarinho. Deixa eu só esquadrar esse ponto aqui, ó. Então, eu tenho 3 centímetros aqui e 3 centímetros aqui. Célia, ele vai ficar quadrado, igual a roupinha do Bob Esponja. Eu acho que vai ficar esquisito. Aqui, o que que eu costumo fazer? Então, aqui é costas, aqui é frente. Na frente, eu subo 1,5 e aí eu mantenho 3 centímetros aqui. E eu faço a curva na frente, ó, dessa forma assim, ó. E aí, eu vou fazer a mesma curva, tanto embaixo quanto em cima, né? Então, eu só vou deslocar o meu esquadro. Aqui é importante eu ter a marcação também dos 9, né? Então, aqui, ó, eu desenhei essa curva do meio do que é o ombro pra frente, subo aqui e desenho. Então, essa linha não existe mais e essa linha de baixo também não existe mais. A minha linha agora é a de cima e essa daqui. Aí, o que que eu faço? Venho aqui, coloco o transpasse que eu tenho, né? Vamos pôr aqui que eu coloquei 2 de transpasse, igual ali no livro. Aí, eu venho aqui, ligo e faço a ponta arredondadinha da minha camisa. Você faz assim também, Célia? Ou você usa outra medida de curvatura? E é isso. Ficaria, ela vem aqui, ó. Desse jeito. Esse é o jeito que eu costumo fazer. Eu não vejo muito sentido você diminuir aqui, fazer uma curva esquisita pra cá. Mas, né? É isso, né, gente? É o jeito que tá no livro. E aí, a gola até dá pra seguir o que ele tá falando aqui no livro. É o jeito mais comum, né, Célia? Esse traçado dessa forma que você sobe aqui e faz a curvinha indo pra frente. Tem livro que muda um pouco essa medida aqui que sobe, mas qualquer medida é melhor do que não subir nada, ou de subir só meio. E a gola, eu vou pegar a medida de A, aqui seria o ponto A, né? A, e aqui seria o ponto B. Então, seria a medida do decote sem o transpasse. Essa é a medida que eu tenho para desenhar a gola mesmo. Então, aqui, ó, levando em conta essa medida que eu fiz aqui, que é 9 mais 12, 9 mais 12, 21. Então, aqui eu vou fazer 21 centímetros, ó. Mais pra cá, isso. 21, então aqui, ó. A e B.
largura. Ela pede pra fazer com 6. Seis aqui e 6 aqui. Aí eu vou marcar o D, E. Então, aqui A, B, C e D. Do D, ele pede para andar 6 centímetros para fora da gola aqui. Não, mentira, não é 6 não, gente, 2,5, perdão. Do D ao E, 2,5. Então, aqui, ó. 2,5. Aí eu ligo o B e o E. E do E eu saio 2,5 também. Dessa forma aqui, ó. 2,5. Aqui é o ponto G. E aí eu venho do G ao C em curva, acabando em reta. Então, essa curvona aqui, ó, ela é ótima, porque ela vai fazer o biquinho aqui, mas ela vem morrendo em nada, ó. E aqui no centro, que aqui, ó, é o centro das costas, tá? Aqui no pé de gola, aqui também é centro-costas, ó. Aqui é a dobra. E aqui também é dobra. Eu vou subir 1 centímetro aqui, ó, no centro das costas. Aqui é o ponto F. E aí eu faço uma leve curvinha assim, ó. E tá feita a minha gola, ó. Então, essa linha não existe mais. E é isso. Tá feita a gola, tá feito o pé de gola. E agora a gente vai fazer a tal da manga da nossa camisona aqui, camisão. Lembrando, todos esses moldes estão sem margem de costura. Depois vocês têm que acrescentar 1 centímetro de margem de costura. Então, ficou costas. Eu vou até cortar na cava certa, porque fica mais fácil de visualizar, gente, ó. Vou cortar o ombro. Ah, já que eu tô cortando, vou cortar tudo, né? Gente, isso aqui vai virar um vestido. Porque pensa, 80 centímetros de comprimento é baita de uma camisa. Só para vocês terem ideia da proporção, vou pegar a mini Brigitte para vocês verem isso aqui nela. Mini Brigitte chiquérrima no seu blazer. Deixa eu tirar aqui, ó. Cadê? Nossa, gente, o que eu fiz? Ah, tá aqui. Ó. Virou um vestido, gente, ó. Um belo de um vestido. É um camisão mesmo, né? Mas isso aqui seria legal, tipo, uma saia de praia, né? Uma coisa assim mais despojadona mesmo. Pelo menos seria a forma que eu usaria isso. Ai, Célia. Com um vestido longo pra você. Mas é desse jeito mesmo,
claro, gente. Se a gente pensar aí que a média de tamanho de mulher no Brasil é o que? 1,60, 1,65? Isso aí ia ficar realmente um vestidão para bastante gente. Aí, quase. Tô recortando para poder desenhar a tal da manga. Gente, eu não sei se eu falo certo o nome dessa manga. Douman, enfim. Perdoem a ignorância. 1,54, Célia. Você é compacta. Você não é baixinha, você é compacta. Mas pelo menos você tem o pezinho, né, Célia? Bom, se bem que eu falo que o tamanho do pé, os dois extremos do pé é complicado, porque eu sou alta e tenho o pé que é tamanho 40, né? Então, a pessoa que é muito baixinha tem um pezinho que tem que comprar na seção infantil, e quem é grande tem que comprar sapato em loja especial, porque não tem. Ai, que sofrimento. Deixa eu pegar aqui um pedaço de papel pra gente desenhar essa manga. Laurinha, 52, você também é neném, né, Laurinha? Quando eu e a Laurinha tiramos foto, eu fico parecendo um avatar do lado dela. Ô Célia, na escola que eu dou aula, né, tem um projeto que tem as crianças. Aí é engraçado que a Laurinha passava e as crianças ficavam todas apaixonadas pela Laurinha, porque achavam que a Laurinha era criança também, de cabelo rosa. Ah, as crianças são apaixonadas pelo Laurinho, gente. É muito engraçado. Ele é a atração das crianças. Vamos lá. Então tá. A manga, gente, vai ser essa manga aqui, ó. Então aqui eu vou colar só pra ele não ficar andando, tá? Aqui. Aí, gente, ó, eu particularmente, o que que eu faria? Uma manga de cabeça baixa, tá? Por quê? Porque eu acho essa manga do Uma, ela é meio esquisita, eu não gosto muito do formato que ela fica. Ela é uma boneca, Célia, ela é uma boneca muito linda, ela é. Nossa Barbizinha. Eu não gosto muito desse esquema, dessa manga aqui, ó. Tá vendo? Essa orelha esquisita que ela faz. O que que eu faria, tá? Assim, bem no truque. Eu faço isso aqui, ó. Eu vou copiar o desenho dessa cava. Marcar aqui onde ela começa, onde ela termina. Isso, gente, é assim, é o supra-sumo do truque. Na verdade, eu vou fazer isso aqui, tá? Brincando. Eu acho que esse truque não, é muito truque. Vou fazer uma coisa decente aqui, tá? Existe uma coisa chamada manga de cabeça baixa, que é uma coisa que eu sei que veste bem. Essa manga doida aí, eu não boto muita fé nela. Então, o que que eu faria? Manga de cabeça baixa, ó.
esquadrei. Agora eu vou precisar de ajuda dos universitários. Peraí que eu vou precisar achar o meu passo a passo da manga de cabeça baixa. 2 segundos. Peraí. Eu vou olhar aqui. Que eu tenho uma colinha, gente. Que obviamente é muita coisa pra eu lembrar de cabeça, né? Ó. Mangas. Aqui. Tchananã. Manga de cabeça baixa. Calma aí, gente, já tô chegando, Ah, por isso que eu não tô achando, misturado. Manga. Calma aí. Ai, gente, na hora que eu quero achar as coisas, eu não acho. Ah, cabeça de manga. Achei aqui. Ó, então, o que que acontece? Eu tenho um truque. Não, não é um truque, é uma regra, gente. Não, isso aqui não é truque, não. Isso aqui é realidade. Pra fazer a manga de cabeça baixa, o que que eu vou fazer? Vou pegar a cava total e vou dividir por 4. Então, a cava total é isso aqui que eu tenho, ó. Que eu vou medir aqui. Então, isso aqui é um plus que não está no livro. 24,5. Vou pegar 24,5 e dividir por 4. Dá 6,1. Vou pegar aqui 6,1 e é a altura de cabeça que eu vou colocar aqui, ó. 6,1. Agora, eu vou fazer o cálculo da manga, tá vendo? De uma forma bem facilitada. Manga de cabeça baixa, dividido por 4, então eu achei a cabeça. Então, essa cabeça aqui é a soma das cavas dividido por 4. Aí, a largura da manga, eu vou fazer Vou colocar as letrinhas aqui. A, aqui é o C, aqui é o B. A B, o comprimento do braço, vamos pegar aí que é 60 centímetros, então aqui vai ser 30. Só que o que que acontece, gente? Toda vez que eu tenho um deslocamento de ombro aqui, eu tenho que excluir esse deslocamento do meu comprimento total, correto? Porque senão essa manga vai ficar muito comprida. Então, se eu desloquei esse ombro aqui, vamos ver, dá 2,5, então eu tenho que encurtar essa manga, esses 2,5 aqui. Que é o que, na verdade, eu já tirei na cabeça, né? Mas aí ela vai ficar mais curta também. Então, aqui, ó. Aqui eu ponho. Comprimento da manga, menos deslocamento do ombro. Do C pra cá e do C pra lá, eu vou achar o D dos dois lados. De D a E. Não, pera lá, não. De C a D. A, D.
Ah, sei. Então, aqui, gente, o que que eu vou fazer? Do A, eu vou achar a metade da cava total assim, ó. A cava total é 24,5. 24,5 dividido por 2. Vai dar 12,25. Então, eu vou colocar 12,25 assim, ó. Do A, vou movimentando o meu esquadro até encontrar a medida aqui, ó. Vou fazer isso dos dois lados. Aqui, eu já tenho a medida, vai dar quase 11, 10,8. Então, aqui desse lado, eu vou colocar 10,8 aqui. Então, eu vou ter D e D aqui. Agora, vou riscar aqui do outro lado. Então, recapitulando, essa medida que eu medi aqui do A até o D, eu peguei metade da soma das cavas, para cada lado. Na sequência, o que eu vou fazer? D, 1/4 de CD. CD, eu vou pegar, então, deu 10,8, dividido por 4, 2,7. Então, aqui desse lado vai ser 2,7 que eu vou entrar, de D a E. Do outro lado, eu vou entrar a metade que eu tenho aqui. Então, se aqui eu tenho 2,7, eu vou dividir por 2, vai ser 1,3. Então, aqui, 1,3. Aqui. Então, aqui vai ser o F. Ligar as linhas, não, a G, soma do valor de D, tá, então, a G, A vai ser em esquadro aqui, ó, no topo da cabeça, ó. Do A pra cá e do A pra lá vai ser a soma entre D e D e F. Então, eu tenho 1,35 mais 2,7. 4,05. 4 centímetros aqui e 4 centímetros aqui. Isso, gente, é uma das formas de se traçar manga, tá? Tem assim, cada livro vai ter uma regra e todas elas vão virar manga. Essa aqui eu acho mais rápida. Ligar a linha G e F e G e E. E aí, a cabeça da manga, eu vou fazer com outra cor para vocês enxergarem bem. Vou pegar uma caneta vermelha aqui. Então, aqui, deixa eu achar uma curvinha aqui, ó. Ficou assim. E assim, ó. Deixa eu reforçar aqui. E do outro lado, e aí eu faço um rabichinho menor aqui, ó. Porque aqui é as costas, ó. Então, ficou assim, ó. Conseguiram enxergar? Então, ó, é isso aqui, gente. Aqui é o final da manga, a curva da cabeça. Você tá vendo que a cabeça dela ficou mais bonita do que a cabeça da manga Dolman lá? Eu não gosto muito, porque eu acho que ela fica meio esquisita. Eu nunca, bom, eu também não costurei aquela manga pra saber, mas assim, se eu fosse escolher uma manga pra fazer, eu faria essa manga de cabeça baixa, que eu acho que ela fica mais bonita e é mais certo que ela vai dar realmente certo, tá?
Então, é isso. Aí, o próximo passo seria encontrar a largura do punho aqui. Que na apostila, o punho, deixa eu ver, largura do punho. 22, então seria 11. 11 seria 5,5 para cada lado. Aqui, aqui. E eu ligo assim. Aí, aqui, eu iria ainda tirar a largura do meu punho. Por quê? Porque eu teria que fazer um punho com transpasse, carcela, tudo bonitinho. Então, aqui, pensando, faria um punho de uns 6 centímetros. Então, eu poderia tirar 3 aqui, porque eu tô em escala. Então, ó, 3 centímetros aqui. Não, um pouco menos, vou fazer com 4, vai. Ó. Aqui eu faria isso aqui, ó. Isso aqui é o meu punho. E eu tenho manga de cabeça baixa, que dá prega embaixo do braço. O correto é aumentar a cabeça da manga? Então, depende, porque assim, se tiver dando prega na blusa, é que a manga tá muito grande pra ela. Se tiver dando prega na manga, aí o certo seria aumentar a cava. Porque assim, o ideal é que ela fique vestindo bem. Mesmo porque, por ela não ter tanta curva de cabeça, você não vai precisar fazer aquele negócio de embeber muito a costura aqui, pra ela ficar muito alta no ombro. Então, o ideal dela é que eu geralmente assim, eu penso sempre assim, a manga de cabeça alta é aquela manga que você tem que embeber bem a medida da cava para ela encaixar. Então, eu deixo até 3 centímetros maior. A manga de cabeça baixa, eu gosto de deixar ela no máximo 1 centímetro maior que a cava. A manga, tá? Então, aqui, ó, eu vou até fazer a conferência para você ver. Porque as cavas deram 24,5. Então, aqui, ó, eu vou medir e ver com quanto tá ficando essa... Ó, 25,5. Aqui tá perfeito. Deu 25,5. Então, se eu fosse costurar isso aqui na minha base, ele iria dar uma leve de nada embebida, tá? Mas se você achar que é muito, você ainda pode dar uma diminuidinha aqui, ó. Diminui um pedacinho aqui e deixa ela do tamanho. Porque dependendo do tecido, ela vai tender a crescer essa manga aqui nessas partes, e aí ela vai ficar maior ainda. Então, tenta deixar o mais próximo possível a medida da manga com a medida da cava, para você não ter problema de fazer prega nem na blusa e nem na manga, tá? Respondi sua pergunta, Lenilda? Agora, o punho aqui. Eu vou localizar, porque aqui é costas, né? Aqui é frente. Eu vou localizar a carcela. Venho aqui, a carcela eu vou colocar na metade das costas, então o punho das costas tá com 6, metade é 3. Venho aqui, esquadro à medida que eu quiser a abertura dessa carcela. Geralmente o pessoal põe o quê? Uns 8, 10, enfim. Vou colocar 8 aqui, ó. Qualquer dúvida você pode mandar de novo, viu, Lenilda? Se eu não respondi, você pode especificar melhor, que eu tento te ajudar o máximo que eu conseguir. Aí aqui eu vou aumentar o transpasse. O transpasse, gente, o que acontece? Vai depender do tamanho da carcela que eu fizer. Aumentei 2 centímetros aqui, mas assim, aumentei a zoiômetro, tá? Porque geralmente se você vai fazer uma camisa com carcela, essa carcela vai ficar com 2, 2,5. Então, esse transpasse, ele fica do tamanho da carcela pronta, tá? Se você for usar viés ou algum outro acabamento que não seja carcela, aí você pode mexer um pouco no tamanho do transpasse. Por exemplo, eu trabalhei numa fábrica de roupa feminina que fazia muito o punho, ao invés de fazer ele com transpasse, casinha e botão, fazia ele com azelha, que é aquelas argolinhas feitas de elástico rabo de rato, e botão de pé.
Então, o punho poderia ficar do mesmo tamanho aqui. Por quê? Porque ele não transpassa, eu falo que ele encosta apenas, né? Então, aí as argolinhas que fazem chegar. Mas, aí é outro acabamento. Aí eu usava muito, como era a camisa feminina, assim, mais delicada, eu usava viés aqui na carcela. Mas, nesse caso aqui, tô pensando numa blusa bem despojadona, eu faria uma carcela normal aqui, de 2 centímetros, aumento 2 de transpasso. Então, meu punho ficaria aqui. E acho que acabamos. Deixa eu dar uma olhadinha aqui se faltou alguma outra parte dessa... Ah, lembrando, tá? Então, se esse punho aqui tá com 2, pra cortar ele tem que ficar com mais 2, um de costura pra cima, um de costura pra baixo. Então, ele, pra cortar, teria que ter uma volta toda e o dobro da medida que eu quero que ele fique pronto. Então, aqui ele ficaria com 6 por... Se ele está com 14, ele ficaria 6 por 16. A medida do molde já com as costuras. E finalizamos o camisão. E, Laurinho, as suas preguinhas vão ficar pra semana que vem. Porque agora já são 9 horas. E eu vou dar uma descansadinha, né? Porque o professor também é filho de Deus. Nesse friozinho ainda, hein, gente, ó. Caminha. Então, eu agradeço vocês por hoje, gente. Desculpa mais uma vez pela semana passada que eu furei com vocês. Mas é que semana passada foi assim, caótico. Até chover na minha dispensa que choveu, mas agora está tudo guardado lindamente em caixas de plástico, à prova de infiltração. E semana que vem a gente vai fazer a camisa smoking. Sério, essas preguinhas no Audaces é assim, ó, maravilhoso, porque você tira o molde, faz a marcação, calcula, é maravilhoso. Bom, eu assim, Célia, eu sou uma fã do Audaces, tudo que eu puder fazer no Audaces eu faço. Mas às vezes fazer na mão é meio que necessário, né, pra gente praticar a paciência. Beijo, Laurim, beijo, Fátima, Lenilda, Célias. Obrigada por vocês estarem aqui comigo hoje. Se eu esqueci de alguém, me desculpem, que eu não consigo ver o nome de todo mundo aqui. Muito obrigada pela presença de vocês hoje, gente. Uma boa noite, bom restinho de semana. E bom descanso nesse friozinho para quem tá no friozinho. Até!